Olá para você que acompanha os vídeos da Gazeta do Povo e o nosso canal aqui no YouTube. Começa agora o Fora dos Autos, um programa feito para quem aprecia e defende a liberdade de expressão e se preocupa com os rumos que o judiciário tem tomado. Eu sou Paulo Pozonoff Júnior e hoje eu estou substituindo a Rossana Bittencourt, que teve um probleminha na voz. E aqui ao meu lado, por assim dizer, para debater decisões judiciais que causaram polêmica, estão os procuradores da República, Tameia Danelon e André Uliano, e a advogada Fabiana Barroso, que também teve um probleminha hoje e deve entrar um pouco mais tarde no nosso programa. O assunto principal de hoje, pessoal, é a condenação do TCU do ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Mas calma aí. Antes de começar a nossa conversa aqui, eu quero fazer um convite especial a você. Entre as nossas convicções aqui na Gazeta do Povo está a valorização da família. A gente criou uma oferta especial para o Dia dos Pais. Foi uma maneira aqui que a Gazeta encontrou de homenagear todo mundo que reservou um tempinho para assistir o nosso programa. E o desconto, olha, é para lá de bom, é coisa de pai para filho mesmo. Assinando hoje, você paga apenas R$ 1,90 no primeiro mês e R$ 10,90 nos 6 meses seguintes. Tá certo isso aqui, produção? É só isso mesmo? R$ 1,90 no primeiro mês? Bom, acho que tá certo. Para assinar, basta clicar no link aí da descrição do vídeo, mas não deixe para depois, por favor, porque essa promoção é por tempo limitado. Essa é uma grande oportunidade para você ter acesso completo a todos os nossos colunistas, o que inclui aqui a Taneia, o André e eu mesmo. É isso aí, pessoal. Eu vou repetir. R$ 1,90 no primeiro mês e R$ 10,90 nos 6 meses seguintes. Clique aí no link da descrição ao longo do nosso programa. E hoje o nosso programa vai falar sobre essa condenação absurda do Deltan Dallagnol e também o ex-procurador-geral Rodrigo Janot. Eles foram condenados a pagar quase 3 milhões de reais, a ressarcir os cofres públicos por despesas, por supostas irregularidades nas despesas de viagem e diária dos investigadores, dos envolvidos ali na operação Lava Jato, né? Como se as pessoas estivessem viajando para Cancún para tirar férias em vez de estarem ali desvendando um maior escândalo de corrupção do Brasil. E também eu queria começar com você, falar sobre o TCU. Eu queria que você explicasse para o nosso espectador, porque tem muita gente que não entende direito essa relação aí do TCU com os poderes, né? Nós temos o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O TCU, apesar de ter tribunal no nome, ele está ligado ao Legislativo, né? Da mesma forma que vocês aí, o Ministério Público, tem muita gente também confunde, acha que é Judiciário, mas está ligado ao Executivo. É uma confusão isso, mas eu queria que você explicasse para os nossos espectadores essa excentricidade brasileira. Então, o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, ele é um órgão administrativo. Embora tenha o nome de tribunal, ele não é um tribunal composto por juízes, né, juízes de carreira, é um tribunal administrativo. Então, basicamente, as funções do TCU é examinar as contas públicas. E como é um tribunal de contas da União, vai fiscalizar as contas públicas da União, ver se está tudo de acordo, se aqueles valores que foram empenhados foram efetivamente gastos naquela rubrica. E todos os estados têm Tribunal de Contas, que é o TCE, Tribunal de Contas dos Estados, e os municípios também. Então, é um órgão que não faz parte, não é um órgão da União, como tem a Controladoria Geral da União. A CGU é um órgão de controle interno, diferentemente do TCU. Bem, então, dito isso, qual é a função do TCU neste caso específico? Caberia ao TCU investigar se, eventualmente, uma diária que foi paga não foi usufruída para trabalho,
ou se foi pago uma passagem aérea para um servidor público que teria que trabalhar, viajar a trabalho e não viajou, ou foi para um destino diferente. Então, é isso que cabe na análise do TCU. Lembrando que essa representação contra o Deltan, ela foi originária do Partido dos Trabalhadores, que levou essa questão ao TCU. E o TCU, não, esse tribunal que julgou, antes dele se manifestar, tem os órgãos técnicos que analisam os documentos, que analisam os comprovantes, os recibos. E os órgãos técnicos, os analistas, que são pessoas concursadas que prestaram concurso, eles não verificaram nenhum tipo de irregularidade em relação a esses valores que, como você falou, foram pagos para que procuradores trabalhassem, para que desvendasse esse maior escândalo de corrupção que foi apurado pela Lava Jato. Além dos órgãos técnicos do TCU, temos também o MP de Contas, que é o Ministério Público de Contas, que é um outro órgão técnico composto por juristas, que, caso percebesse alguma irregularidade, poderia adotar uma providência, iniciar uma ação contra essas pessoas. Mas o próprio MP de Contas também não verificou nenhuma irregularidade. Entretanto, chegando essa questão para a cúpula do TCU, essa cúpula foi uma turma, né, que o TCU tem várias turmas. Essa cúpula, que é composta por pessoas que têm indicação política, não são pessoas que são concursadas, que fizeram carreira no TCU, não, foram indicados por indicações políticas. Entenderam no julgamento muito rápido, em menos de 3 meses, decidiram que o dinheiro gasto teria sido antieconômico, que deveria ter sido observado uma outra maneira para não gastar tanto dinheiro nessa operação. Agora, veja, não cabe ao TCU entrar no mérito da constituição de uma força-tarefa. Quem decide se é o melhor método não é o TCU, mas sim o gestor, mas sim os órgãos do próprio Ministério Público, que sabem a melhor forma para constituir uma boa força-tarefa com procuradores técnicos, experientes e acostumados a trabalhar nesse combate. Uma outra coisa que me chamou a atenção, Paulo, é que o Deltan foi condenado, mas o Deltan, ele não é ordenador de despesa. Quem que é o ordenador de despesa? É aquele servidor que autoriza o pagamento, no caso da diária ou de uma passagem. E quem autoriza é o chefe administrativo, seja da unidade da procuradoria onde ele trabalhava ou o procurador-geral. Então, o Deltan, que era apenas um coordenador das investigações, ele não tinha ingerência sobre isso, o quanto ia ser pago para cada um. Então, é uma outra irregularidade. E lembrando também que o Deltan, como morava em Curitiba, ele não recebeu qualquer tipo de diária, porque as diárias eram pagas para outros procuradores que eram lotados em outras cidades, em outros estados do Brasil e que foram alocados para trabalhar em Curitiba. Então, é uma decisão, na minha avaliação, completamente atécnica, não tem base jurídica. Me parece, na minha percepção, que seria uma forma de impedir que o Deltan continue elegível para que ele não possa concorrer ao cargo de deputado federal, que ele é candidato. Agora, um outro ponto que me chama muita atenção, o TCU não trabalhou dessa forma tão rápida quando estava apurando os desvios da Petrobras, porque os desvios da Petrobras foram investigados na esfera criminal, pelo Ministério Público, pela polícia e também pelo próprio TCU. Agora, muitos processos não foram finalizados. Então, em vez do TCU estar se dedicando para apurar quem desviou os mais de 40 bilhões de reais desviados dos cofres públicos da Petrobras, da Eletrobras e de outras estatais, ele está preocupado em punir os investigadores, em punir os procuradores que tanto contribuíram para essa operação, que é a maior operação de combate à corrupção da história do Brasil. Também eu queria só abusar um pouquinho mais de você, só para você explicar se esses ministros eles podem sofrer algum tipo de sanção, porque você apontou aí vários problemas, né? A Gazeta do Povo também publicou um editorial, recomendo que todo mundo leia, intitulado O Dia da Infâmia no TCU, e também lá no editorial o jornal lista vários problemas dessa decisão. Eu queria saber de você se esses ministros eles podem sofrer algum tipo de sanção com base lá naquela lei de abuso de autoridade devido a esses problemas que você apontou.
Veja, para que pessoas que fazem julgamento, sejam julgamentos administrativos ou judiciais, é claro que ninguém está imune à legislação. Assim, não me cabe fazer essa análise se eles poderiam responder, se a decisão deles se enquadra na lei do crime de abuso de autoridade ou eventualmente na lei de improbidade. Mas todo ato de servidores públicos é passível, sim, de ser tipificado como um ato de improbidade administrativa ou um ato de abuso de autoridade, caso estejam reunidos aqueles elementos. Então, assim, para que houvesse uma responsabilização, teria que ter uma prova inequívoca da má-fé. Então, isso eu já não posso alegar, né? Tenho respeito pelo TCU, tenho respeito pelos ministros, embora não concorde com essa forma de escolha desses ministros, que é uma forma política. Então, o julgamento nele não fica técnico, porque se os órgãos técnicos não constataram irregularidades, por que pessoas que têm funções indicadas pelo Senado, por exemplo, pela Câmara dos Deputados, que são políticos, né, têm esse pronunciamento? Então, claro que tudo tem que ser apurado, se eventualmente for levantada uma hipótese de que esse julgamento foi irregular por causa de outros motivos, isso sim pode ser apurado, sim. André, eu queria saber de você, eu queria que você explicasse também para os nossos espectadores as consequências desse caso e o curso que esse caso deve tomar agora, né? Como eu tinha dito ali no começo do programa, também explicou essa excentricidade institucional, digamos assim, do TCU. Qual é o próximo passo? Isso aí, TSE, na questão da elegibilidade, vai entrar nesse caso? STF pode entrar nesse caso, se provocado? Qual é qual é o futuro desse caso? Ou uma vez decidido, está decidido, o TCU é a instância máxima, de repente, para tomar esse tipo de decisão, para fazer esse tipo de condenação? Olá, Paulo. Boa noite. Boa noite, Tameia. Então, Paulo, não, de modo algum, tá? O TCU não é a instância máxima. Então, no Brasil, a Constituição, ela garante o que nós chamamos de princípio da inafastabilidade da jurisdição. Então, todo risco de violação a direito pode sempre ser examinado pelo próprio Poder Judiciário. No caso, o Deltan já judicializou essa questão, chegou a ter uma decisão favorável em primeira instância, depois isso acabou revertido no âmbito do STJ, na época era para evitar que houvesse, né, o julgamento de modo tão assodado, enfim, realmente foi muito rápido. É curioso, o Deltan relatou, né, que particularmente o relator ali, que foi o ministro Dantas, ele dizia que haveria muita urgência para julgar o caso em virtude do risco de prescrição, mas durante o voto ele mencionou que entendia que aquelas dívidas seriam imprescritíveis. Então, realmente, há todo o indicativo de uma pressa, aí, um assodamento, realmente visando criar impactos eleitorais, né? Então, qual que vai ser agora, quais serão os próximos passos? Porque a grande dúvida do pessoal é, o Deltan será obrigado a pagar, e, enfim, até acho que mobilizando pessoas, ele vai conseguir levantar esse valor com relativa facilidade, mas também há muita dúvida sobre a questão das implicações eleitorais, né? Então, inicialmente, a primeira coisa que, sem dúvida alguma, o Deltan vai fazer será recorrer, cabe ainda recurso dessa decisão, então essa decisão ela não é irrecorrível e, portanto, por si só, ela não torna o Deltan, ela não faz com que ele incida na lei do ficha limpa. Então, ele, por hora, ele não está inelegível, tá? Ele ainda pode recorrer para o plenário do TCU. A decisão foi da segunda Câmara do TCU. Mesmo após a decisão do plenário do TCU, quando ela seria recorrível no âmbito administrativo, então ele pode levar isso novamente para o Poder Judiciário, e a própria lei da ficha limpa, ela é clara no sentido de que a pessoa só estará inelegível se ela tiver sido condenada de modo irrecorrível no âmbito administrativo e essa decisão não estiver suspensa pela Justiça.
Então, ele obtendo a suspensão da decisão do TCU na justiça, o que eu acredito que ele conseguirá, pelas inúmeras razões ali que a Tameia mencionou. Realmente a decisão do TCU é muito equivocada, ela é e muito preocupante, alarmante, na verdade. Realmente, não só porque o Deltan, ela tem dois problemas muito graves, né? Em primeiro lugar, o Deltan não é ordenador de despesa, a Tameia já mencionou, e assim, isso tornaria completamente inviável a condenação dele, ela não tem qualquer substrato ou fundamento jurídico. E em segundo lugar, o que o TCU basicamente entendeu foi que você utilizou o sistema de pagamento de diárias, e que é um sistema muito razoável, tá? Basicamente você chamou pessoas especializadas pelo país afora e você selecionou por currículo, as pessoas demonstraram que tinham expertise para trabalharem lá, e elas ficavam ganhando com uma limitação de 8 diárias por mês, o que é utilizado em vários órgãos públicos, inclusive no STF. Então, os ministros do STF, para quem não sabe, há juízes auxiliando os ministros, assim como o Procurador-Geral da República, há promotores que o auxiliam. Essas pessoas, elas se deslocam para Brasília e elas recebem diárias num determinado limite. A mesma coisa a Força Tarefa utilizava. E não tinha, o TCU disse, não, você poderia fazer a remoção das pessoas para Curitiba. Pessoal, não tem como, remoção de procurador da República, ele é inamovível. Então você não poderia obrigar ninguém a se deslocar até Curitiba. Depois, remoção é uma remoção nacional e o critério dela não é expertise. O critério dela é antiguidade na carreira. Então, se você abrisse uma remoção nacional, não iriam os experts da carreira. Curitiba é uma cidade desejada. Muitas pessoas, por mera antiguidade, vão dizer, eu quero morar na capital do Paraná. Mas você não queria necessariamente essas pessoas que só queriam se mudar para Curitiba. Você queria as pessoas com know-how. Então, o único mecanismo que você tinha era esse mecanismo de seleção pela capacidade da pessoa. Outra coisa, se viesse um colega por remoção, infelizmente, chegando lá, se ele não rendesse o que tinha que render, você não tinha mais como tirar ele. No sistema de força-tarefa, você tem como racionalizar ali de modo muito mais eficiente o trabalho. Então, a alternativa colocada pelo TCU, ela era inaplicável, ela era inviável, ela é uma ficção. Então, bom, basicamente creio que seriam essas consequências aí que nós teremos, os desdobramentos futuros. Não, André, me chama a atenção, né, na sua fala, eu estava pensando aqui, um problema aí que também a presunção da maldade, né, deve ter um termo jurídico para isso que eu desconheço, mas assim, pressupor que esses procuradores tiraram proveito do erário, né, se aproveitaram dessas diárias majestosas, desse tipo e que houve interesse em pagar mais caro pela passagem aérea, de repente. Isso que choca também, essa ideia por trás de que todo servidor público, né, e com um olhar especial sobre o doutor Dallagnol, tem esse interesse, né, de tirar algum tipo de proveito pequeno do Estado numa operação que a gente sabe que conseguiu a devolução aí de bilhões, né, para os cofres públicos. Então, Paulo, o que é mais curioso ainda é que a presunção ela não foi tão universal assim, tá? Porque, como eu disse, esse sistema é utilizado em muitos casos. O sistema de força-tarefa, ele é um sistema super comum no Ministério Público. Teve inúmeras. No documento assinado pela Ângela Brus Amarelo, do TCU, da área técnica, da Secretaria de Controle Externo da Administração, que fez a análise, assim como o Ministério Público do Tribunal de Contas, que é um órgão independente, eles colocaram ali, olha, já teve inúmeras forças-tarefa. Todas elas se utilizavam mais ou menos desse esquema. Então, esse esquema, esse mesmo modus operandi é utilizado, como mencionei, no STF, é utilizado na PGR, é utilizado no CNMP. Curiosamente, o TCU entendeu que isso só era ilegal no caso da Lava Jato e, curiosamente, também só contra aquelas figuras que são pré-candidatos. Então, só contra o Deltan Dallagnol e contra o Rodrigo Janot.
também, assim, é importante a gente colocar, tá? Nem se questiona a questão de se o dinheiro, assim, não se questiona desvio. Todo mundo sabe que essas pessoas foram trabalhar, isso nem foi cogitado. O que o TCU falou é que não houve economicidade. Então ele colocou, é um termo muito amplo. Tudo bem, o TCU pode analisar a economicidade. Agora, você tem que dar uma margem de discricionariedade para o administrador. Porque, assim, o Ministério Público, ele compra carros, automóveis, por exemplo. Vira e mexe, a gente tem que ir em locais inóspitos. Você vai fazer averiguações ambientais, em matéria indígena, você vai em locais inóspitos. Então, às vezes, você tem carros altos. Veja, o TCU podia dizer, olha, não foi, vocês não adotaram a forma mais econômica, porque vocês compraram uma caminhonete, vocês poderiam ter comprado Sim. uma Honda Bis. Não, mas é que a Honda Bis ela não chega no local que chega a caminhonete. Então, a mesma coisa que a força-tarefa. Ah, você podia ter removido. A remoção ela não atende aos interesses e às especificidades de uma força-tarefa. Essa não é uma alternativa real, factível. Ela é uma ficção. É algo que só se colocou no papel. E, enfim, isso é outro problema que a gente pode discutir mais tarde no programa, que é o fato de que cada vez mais ocorre no Brasil esse tipo de decisão, que é uma espécie de niilismo jurídico. Todo mundo sabe que aquilo é vazio, até quem colocou no papel sabe que aquilo é vazio, mas por outras finalidades que não só a aplicação da ordem jurídica, você finge que acredita naquilo, enfim, né? A gente está vivendo aí a juridificação do princípio de que o papel aceita qualquer coisa. Uau, niilismo jurídico, gostei dessa expressão. Oi, Fabiana, tudo bom? Seja bem-vinda. Boa Olha, noite. você chegou agora, eu já vou soltar uma bomba aí para você. Porque eu vi você tweetando alguém falando aí que o Deltan fez por merecer, tá deitando na cama que ele mesmo preparou, e eu acho que eu vi um tweet seu dizendo que a gente não deve relativizar a justiça, né? Eu queria falar sobre isso e eu queria saber de você se você acha que esse caso teve a repercussão merecida, até com a gravidade. Vou repetir aqui, a Gazeta do Povo escreveu um editorial bastante incisivo sobre esse caso, intitulado lá O Dia da Infâmia do TCU. Você acha que esse caso teve a repercussão que ele merecia? Ou, de repente, também aí a Lava Jato, né, os envolvidos, os principais nomes, você acha que eles caíram em desgraça junto à parte da opinião pública, inclusive parte da direita, e daí que acha que o Deltan está tendo o que ele mereceu? Boa noite, Paulo, Tameia, o Eliano e a todos aqui da Gazeta do Povo. Realmente, eu fiz esse tweet porque eu saí em defesa do Deltan nesse sentido. Eu acho qualquer absurdo. Depois a pessoa me colocou ali, eu respondi. A gente não tem que relativizar o direito, porque a gente está falando aqui do direito, né? Então, nós somos aqueles que vamos defender o direito independente de quem são as pessoas, né? A gente sabe que está na lei, a lei tem que ser aplicada. Então, mas realmente tem essa parte política que se junta nisso tudo. A gente precisa lembrar que o TCU é um braço do legislativo, desculpa, do Congresso Nacional, então, do Legislativo, isso mesmo, e sendo o braço do Legislativo, ele tem as suas indicações, são políticas e tem essas ligações políticas. Obviamente, a Operação Lava Jato, depois as pessoas da direita ficaram um pouco chateadas até com esse juiz Sérgio Moro, né, em relação à saída dele do governo Bolsonaro, mas a gente precisa saber separar as coisas. A Operação Lava Jato, se ela teve alguns erros, são erros que a gente pode aprender, mas não são esses erros que estão sendo apontados, como, por exemplo, o TCU, ou como falam bem feito, porque o Deltan não defendeu fulano ou Beltrano. Eu acho que na Operação Lava Jato, eles foram heróis, nós somos aqueles que até fomos às ruas e tínhamos como heróis. E falando especificamente do Deltan, o Deltan, eu acho ele um homem muito decente em relação ao direito, como ele se porta em relação ao direito. E o TCU, especificamente também o Bruno Dantas, né, que é quem julgou, a gente precisa falar disso, porque tem a parte política. Então, ele foi indicado na época que o Jacques Wagner era governador da Bahia, ele tinha o apoio do Renan Calheiros, então a gente precisa juntar essas fichas todas e entender
um motivo, sim, porque o judiciário está sendo detonado e deixando que as pessoas odeiem o judiciário por conta dessas pautas políticas. E a gente tem que saber separar, porque se a gente não tiver justiça, se a gente relativizar o direito, as nossas próprias garantias individuais, nossos direitos fundamentais, que a gente fala todo o programa isso, a gente vai ficar sem nada. E aí as pessoas também, Paulo, acabam dizendo o seguinte: mas não adianta fazer nada, porque depois chega nas cúpulas, né, nos grandes tribunais e tudo é invertido. Não é assim, existem algumas histórias, mas até para apontar algo político, porém jurídico, veja o ex-ministro Marco Aurélio, né, que não era a favor do presidente Bolsonaro até então, mas ele disse, foi uma das pessoas também que veio a público a dizer e batizou o nome do livro, né, O Inquérito do Fim do Mundo, e recentemente até manifestou apoio ao presidente Bolsonaro. Então, as pessoas precisam entender que quando a gente está subindo algo que realmente a mídia não deu essa voz toda para o Deltan, não ficou indignada, né, que o TCU está condenando um homem que não tinha capacidade, não era para ele, né, como foi explicado aí já anteriormente, ele não fez, ao meu ver, nada errado, tanto que o Deltan estava tranquilo quanto ao julgamento, e também estão comemorando uma condenação do Deltan em relação ao ex-presidente Lula. E a gente sabe que esses homens, né, por aquela apresentação do PowerPoint, só que ali era uma operação mesmo, gente. Então, se a gente deixar de defender isso, quando for alguém que a gente gosta um pouco mais próximo, né, vai ficar difícil, porque a gente, na verdade, a gente defende o direito, a gente defende o que é certo, o que é correto, na luz, né, da direção aí do que está positivado, mas vai além do que está positivado, do que é justo, do que é moral, do que é ético e do que a gente acredita como certo. E aí, de novo, tenho que dizer que a Gazeta do Povo abre esse espaço aqui para nós, um dos poucos veículos ainda que tem essa bandeira, né, que nos deixa livres e confortáveis, até para a gente se assumir como pessoas aqui conservadoras. Então, fico grata novamente, mas é isso, Paulo. É um absurdo o que estão fazendo, e a gente tem que entender esse conjunto político tudo, esse julgamento, que foi somente denunciado por alguns veículos pequenos, né, de mídia, mas a extrema mídia, a grande imprensa, meio que passou batido ou deu aquele ar de comemoração com essa condenação do Deltan Dallagnol. Eu acho importante salientar isso, assim, que apesar de diferenças de opinião, a gente tem que defender o direito, né, como você disse, né, esse sim é o famoso lá Estado Democrático de Direito que o pessoal hoje foi ler cartinha para dizer que defende, mas a gente sabe que é um pessoal que muitas vezes vive por aquela máxima, como é que aos meus inimigos, aos meus amigos tudo, aos meus inimigos a lei, né? Isso que a gente não quer ver prevalecer nesse caso, né, Fabiana? Mas nesse caso, não está sendo a lei aos inimigos deles, né? Estão indo, ao meu ver, bem contrário à lei. Então, é muito mais bizarra essa situação. Então, por sociedade, pela manutenção da sociedade, aí eu vou fazer até uma ênfase nessa parte sua. Apesar, né, eu não concordo com o Deltan em algumas posturas políticas, né, mas eu o respeito pela história da Lava Jato e pela pessoa que ele mostra ser. Eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo e tenho uma admiração porque a gente sabe que as pessoas que estão nesses cargos públicos, que agora ele não está mais, né, mas eles tiveram que ter coragem sim para fazer o que fizeram, mexeram com muita gente importante, e no Brasil, infelizmente, isso ainda tem muito peso, Paulo. Então, existe dois lados, o lado legal da coisa, que ao meu ver, o TCU está completamente equivocado, sendo usado politicamente, e também o lado aí que a gente tem que olhar para essa pessoa e falar, olha, ela não concorda 100% comigo, não tem a mesma visão ideológica, talvez a mesma que a minha, mas eu respeito, assim como eu respeito também aqueles com a visão bem contrária ideologicamente à minha, eu vou sempre defender o que é justo, o que é legal,
né, o que é correto, o que está na lei, positivado, e além do que está positivado, porque a gente está falando aqui de ética e moral. E é assim que a sociedade chega no aprimoramento dela, né? Os ministros, agora os outros, né, do STF, do TSE, gostam de falar bastante sobre civilização, civilidade, e a civilidade vai por esse caminho, a gente percebendo que está errado, independente se aquela pessoa a gente gosta ou não. E a nossa legislação, de uma forma geral, ela protege criminosos bem sérios, né? A gente não tem aquele estado punitivista como eu gostaria. Então, é neste momento aí, o André usou a palavra excelente, né? Nihilismo jurídico, que a gente está vendo um retrocesso, né? A gente tem lei, mas a gente precisa de operadores do direito que saibam e que alertam as pessoas comuns que não está correto e alertar sempre com essa decência aí de reconhecer mesmo que aquela pessoa não tenha a visão ideológica completamente igual à sua. Também, eu queria que você falasse um pouco sobre, você falou, né, todos vocês falaram sobre essas indicações políticas, não são indicações técnicas, por isso aí até a análise acaba ficando prejudicada, contaminada, corrompida. Eu queria que você falasse um pouco sobre o expediente do impedimento, né, do juiz, ali, no caso, os ministros, se declararem impedidos. Nesse caso aí do TCU, eu não sei se eles precisam ser provocados pelo advogado ou se eles podem se declarar impedidos, uma declaração espontânea. E por que para mim, assim como observador, né, o espectador disso tudo, me parece que até nesses casos de maior repercussão, que envolvem personalidades, como é o caso aí do Deltan Dallagnol, mas também a gente vê casos no STF, no TSE agora, eu acho que vai ver muitos casos daqui para frente nos próximos 2 meses. Por que o juiz brasileiro ele tem tanta dificuldade de se declarar impedido, aí dando espaço, né, para todo tipo de especulação no final das contas? Pois é, Paulo. A legislação prevê 2 hipóteses em que o juiz não pode atuar no caso, que é o impedimento e a chamada suspeição, né? O impedimento é mais grave, é mais patente. Por exemplo, o juiz ele não pode atuar quando a causa está julgando a sua esposa, o seu filho, ou que ele tem um interesse, ele próprio tem um interesse na causa, algo que é mais objetivo, de fora todo mundo vê, e o homem médio, digamos assim, não iria concordar que o próprio juiz julgue o seu filho, por exemplo, né? E tem as hipóteses de suspeição. O que é a suspeição? A suspeição é um caráter mais subjetivo. Então, quando o juiz ele é inimigo do réu, ou ele é amigo íntimo, tem uma proximidade incompatível com aquele julgamento. Mas o que chama atenção, Paulo, é que esses 2 institutos, né, quando o juiz é impedido, ele próprio tem que se declarar impedido nos autos. Não há necessidade de se esperar ou a parte impugnar, ou uma outra pessoa, ou o advogado. Se ele percebe que ele é impedido por lei, ou é suspeito, ele não pode agir neste caso. Mas a gente não tem visto isso nos últimos julgamentos, seja julgamentos administrativos como julgamentos judiciais. Nesse julgamento que a gente está analisando, do TCU, embora seja uma corte política, né, administrativa, é evidente que, como o próprio Deltan falou, ele disse que esses 4 ministros que o condenaram, eles foram delatados na Operação Lava Jato. Eram políticos delatados na operação. Claro que a gente não tem conhecimento de todas as delações de todos os envolvidos, né? Mas eu parto do pressuposto que o que ele está falando é o que de fato aconteceu. Então é evidente que pessoas que foram delatadas na Operação Lava Jato, não estão aptas para julgar o chefe da Operação Lava Jato. Então, é evidente que eles deveriam se declarar como impedidos e que fossem nomeadas outras pessoas para realizar esse julgamento. Mas veja, Paulo, nós percebemos que essa irregularidade, essa afronta ao Código de Processo Penal é parte do próprio STF. Então, veja o inquérito das fake news.
onde os ministros do Supremo são as próprias vítimas, mais especificamente o ministro Alexandre de Moraes, seja dos atos praticados pelo deputado Daniel Silveira ou pelo próprio Alan dos Santos, que proferiram ofensas diretamente à pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Ele, como vítima, jamais poderia atuar nesse processo, não poderia votar neste processo, e muito menos ser o relator deste processo. É evidente que isso não poderia acontecer, mas isso não é observado, isso não é nem ventilado, nem os demais membros da Suprema Corte levantaram essa questão. Então, quando o Supremo, que é a instância máxima, é a Suprema Corte do sistema de direito, age dessa forma, deixando de lado a observância da suspeição, a observância do impedimento, isso dá margem para que outros juízes de outros tribunais, inclusive administrativos, ajam da mesma forma. Um outro precedente perigoso, quando o próprio ministro Alexandre não deu vista dos autos aos investigados no inquérito das fake news, aos investigados dos atos antidemocráticos, ele acabou criando um precedente, né, que é uma jurisprudência, digamos assim, embora seja contrária à legislação, contrária à Constituição, que ela foi invocada em outro caso, numa outra prisão que aconteceu do ex-ministro Milton Ribeiro, que ele não teve acesso à decisão que determinou a sua prisão. E quando foi indagado o magistrado por que ele não forneceu essa documentação, ele disse que se baseou no precedente do ministro Alexandre de Moraes, que também não deu vista dos autos. Então, são situações que vão contra a legislação, contra o Código de Processo Penal, contra a Constituição, que não são observados. Em todo julgamento, seja jurídico ou administrativo, isso tem que ser observado. Então, isso causa uma grande insegurança jurídica, uma perplexidade da população que fica sem entender o que está acontecendo. E se permite também fazer uma complementação sobre o outro tema da condenação, o Deltan foi condenado a pagar R$200 mil de indenização, né, por conta desse julgamento, que no meu entendimento é irregular, é ilegal. Como a Fabiana ressaltou também, recentemente o STJ manteve a condenação do Deltan para ressarcir o ex-presidente Lula, por conta daquela audiência pública onde foi apreciado aquele PowerPoint, né, que, segundo o ex-presidente, teria ofendido a sua honra. Agora, veja, o ex-presidente processa o procurador que atuou nas investigações. Agora, veja, as investigações originaram de delações premiadas, de empresários, de empreiteiros que delataram esses políticos corruptos, que delataram os servidores da Petrobras que agiram de forma irregular. Eles que trouxeram os fatos à Operação Lava Jato, eles que trouxeram as provas, eles que devolveram dinheiro e confessaram os crimes praticados. E muitos deles, na sua grande maioria, implicaram o ex-presidente Lula nessas irregularidades, tanto que ele foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Agora, uma questão, por que o ex-presidente Lula não processa esses empreiteiros que fizeram colaboração premiada? Se tudo que foi dito por eles é mentira, segundo o ex-presidente, seriam delações falsas, por que eles não processam esses construtores que fizeram delação por denunciação caluniosa, por crimes contra a honra? Por que ele não os processa na esfera civil, requerendo indenização por danos morais? Agora, isso não é feito. Agora, são processados os operadores do direito, pessoas muito mais fracas economicamente falando, aí sim eles são perseguidos. Então, isso demonstra uma completa irrazoabilidade, uma falta de lógica jurídica, que a população fica indignada com toda essa situação. Olha, também parece sim que está tudo muito ao Deus dará, né? Eu fiquei meio até assustado com o que você falou, mas toda vez que eu também paro para pensar nisso, realmente eu fico assustado, porque, assim... E, André, eu queria te perguntar, cadê o discurso garantista? Aí a Fabiana falou, né, do punitivismo e tal, mas, bem, Gilmar Mendes, que é um nome que a gente associa ao garantismo, ele tinha um discurso muito agressivo até contra a Lava Jato, essa proposta mais punitivista da Lava Jato, sempre se mostrava ali como um arauto desse direito garantidor, e de repente a gente não viu nenhuma palavra dele sobre essa condenação do TCU que vocês já expuseram aqui, porque que a gente considera aqui na Gazeta do Povo, né, um dia de infâmia
do TCU, porque realmente é uma decisão que tem muitos absurdos, e a gente não escuta desse pessoal garantista nenhum tipo de, não vi nenhum tipo de reação mais exacerbada a esse caso. E o direito, né, André, ele tem essa prerrogativa justamente de proteger o cidadão, né, o cidadão comum, a parte mais fraca dessa relação desse Leviatã, que é o Estado, né? Perfeito. Não, realmente muito. Isso tudo me deixa muito consternado também. Então, particularmente, eu sou um garantista também, um garantista equilibrado, enfim. Agora a gente tem que garantir também os direitos das vítimas, não é verdade? Então, o instrumento penal ele é um mecanismo essencial para a garantia também dos direitos das pessoas que são vítimas de lesões a direitos fundamentais por meio da prática criminosa. Então, Sim. sei lá, uma pessoa que é vítima de violência sexual, que tem um parente assassinado, todas as pessoas a gente tem que garantir também os direitos fundamentais delas violados por meio dos delitos. E claro, depois quando a gente chega na hora de promover ali a responsabilização criminal, é típico das democracias e é típico do Estado de Direito que a pessoa que está sendo investigada ou processada que ela tenha todas as suas prerrogativas constitucionais respeitadas. Não vejo que a Lava Jato tenha, de modo algum, incorrido em violência contra qualquer garantia, né? É claro que se pode discordar de um ponto ou outro, é uma decisão, é uma operação gigantesca, então é natural que haja divergência em alguns pontos, mas uma frontal violação não vejo de modo algum. E todas essas pessoas, ou algumas dessas pessoas, que têm esse discurso, elas faziam críticas realmente muito ácidas à Operação Lava Jato, e de repente, quando nós tivemos as mais claras violações ao devido processo legal no Brasil, por exemplo, no inquérito do Fim do Mundo, para mim foge de todo o âmbito de racionalidade, é absolutamente inaceitável, elas ficaram quietas. Então, isso revela um ponto que a gente tem batido aqui constantemente, que é o double standard de tratamento jurídico, tanto no debate público como por parte das próprias instituições. A gente vê que o próprio STF, que derrubou uma série de medidas ali que estava no âmbito limítrofe, do questionável, do discutível, depois valida um inquérito que é um rosário de ilegalidades como o inquérito do Fim do Mundo. A gente também vê esses profissionais aí que fazem muitos ataques quando algumas pessoas que eles gostam são alvos de investigação e depois eles fingem que não vê ou até manifestamente defendem medidas abusivas, enfim. E o double standard ele é muito preocupante no debate público, porque mostra aí polarização, enfim, a perda de racionalidade, a perda de capacidade de tratar isso que muitos autores afirmam que é essencial para a democracia, que é a reciprocidade. Então você quer que o outro seja tratado como você próprio é tratado. E no caso das instituições, isso é ainda mais preocupante, porque é um indício de sequestro político. Quando você tem double standard, isso é um indício de que aquela instituição não está tratando as pessoas segundo um parâmetro jurídico comum, o que é típico, é essencial do Estado de Direito, é a igualdade perante a lei e os tribunais, mas ela está se tornando um mecanismo de blindagem a um grupo e perseguição ao outro. Isso é típico de democracias em erosão, de regimes constitucionais em processo de erosão. Isso é o que aconteceu nos países vizinhos ao Brasil, que sofreram muita influência do chavismo. Então, ali, as Supremas Cortes se tornaram, basicamente, mecanismos de perseguição, de prática de lawfare, que a gente chama de lawfare, é o uso do direito para perseguição política, né? E blindagem ao grupo chavista. Então, e você percebe isso também, não só pelo double standard, mas como eu falei, né? Cada vez as decisões vão se tornando mais sem qualquer fundamento defensável, qualquer fundamento jurídico. Então, qualquer um de boa fé percebe que a finalidade daquela decisão, enfim, não é aplicar um regime jurídico, não é aplicar uma norma legal, o interesse ali, a razão é de outra ordem, né? Por exemplo, para praticar perseguição política, enfim.
É o que você disse lá de o papel aceita tudo, né? No final das contas, a gente está chegando a esse estágio. Fabiana, outra pergunta para você que eu acho que é bem difícil. Eu até queria depois, não sei se a gente vai ter tempo, mas de estender essa pergunta para os nossos procuradores, não sei nem se eles podem responder isso, mas vamos lá. Eu queria que você falasse um pouco do caráter intimidatório dessa decisão, né? Porque eu trabalho muito com a imaginação. E eu me imaginei, assim, me coloquei no lugar de um procurador ou de um futuro procurador que se depare com um processo lá no meio das investigações de alguma coisa, aconteça o que aconteceu com a Lava Jato, aí se depare com um grande escândalo de corrupção, de repente até envolvendo aí o nome de algum tipo de algum senador, de repente até um senador alagoano, sei lá. E o que ele vai fazer, né? Ele vai se lembrar desse tipo de condenação, desse tipo, esse olhar microscópico, né? Como o André falou ali sobre a economicidade, né? Essa palavrinha até difícil de falar. E ele vai se sentir, com certeza, intimidado, né? Você não acha, de repente, prosseguir com essas investigações? Queria sempre falar sobre isso, sobre esse caráter intimidatório até dessa decisão. Com toda certeza, né, Paulo? Não dá para a gente dizer que isso não está acontecendo, prejudicando ainda mais. O Brasil tem um problema clássico aí que se chama coronelismo, né? Ainda existe. Então, ele se traduz também. O André apontou o chavismo, mas a gente tem coisa que é da nossa própria terrinha aqui, no sentido ruim do negócio. Então, essas grandes pessoas, clarinho branco, pessoas que políticos, às vezes não são políticos também, mas pessoas com muito poder, acabam fazendo isso, né, usando todos os mecanismos, os lícitos e os ilícitos. Então, a gente está acompanhando isso. Você falou de procuradores que futuramente vão se inibir, eu posso apontar aqui concretamente advogados, tá? O inquérito do fim do mundo é um grande exemplo disso. Como os advogados estão até o momento sem acesso aos autos, os advogados que estão defendendo os réus ali, né, se sentem muitas vezes intimidados, e a gente sabe que, infelizmente, as primeiras instâncias, a segunda instância, já está encarando esses advogados como se eles fossem um problema, sendo que eles estão fazendo a defesa do cliente deles, e é o que garante também a democracia. Então, quando a gente está vendo também esses procuradores sendo usados, né, para poder fazer essa intimidação direta, não é nem indireta, né? Praticamente dizendo como ousou falar do meu nome, né? Apontou ali no PowerPoint o meu nome no centro, sendo que era uma investigação policial, tem indícios, né, de materialidade. Em nenhum momento houve a desconsideração da materialidade dos crimes ali denunciados, né? O que houve ali é algo bem diferente, né? Uma mudança. O pessoal fala bastante de forma coloquial aí, né? O CEP estava errado, só foram perceber isso depois de muito tempo. Mas a forma processual. Então, no Brasil também tem isso, Paulo, que é um grande complicador. De vez os processos e as discussões, principalmente essas mais importantes, servir de exemplo, né? Para não haver a tal da impunidade, para o cidadão comum não se sentir, não adianta judicializar, não adianta, que nem ontem eu apontei uma outra parte da Constituição, eu apontei lá o artigo 220 da Constituição, que garante a liberdade de expressão, a liberdade que tem a ver a liberdade de imprensa também, do jornalismo, que nenhuma lei, ela, mesmo que, por exemplo, as legislações eleitorais, elas não podem ficar acima, né, da Constituição nesse sentido e desfazer esse direito que está lá na Constituição de dizermos, mesmo que o candidato só pleito eleitoral, coisas que talvez desagradem. Então, a gente está vendo essas atitudes de juízes individuais ou colegiados, né? Tem decisões que foram colegiadas, como no caso aqui da condenação no TCU, uma decisão colegiada, acabam tirando todo o trabalho, tem muita gente operando no direito de forma correta, e só sobram, mas os procuradores eu posso estender, mas aos advogados, no Brasil principalmente, né, não é uma profissão para covardes, e os procuradores aqui eu tenho toda a certeza que também eles pensam assim, porque existe algo a mais, e esse algo a mais é querer
que a justiça prevaleça, porque para nós que operamos com direito, com o que está no papel, que está registrado, que é certo, que é correto, é o que dá estabilidade para não haver caos social. Então, para aqueles que não querem, né? É preciso lembrar aí que esses agentes políticos têm interesse, às vezes, no caos social. Então, uma forma de segurar seria a própria lei. E aí a gente teria que estender esse conceito que vai além do ativismo judicial, que é a juristocracia, né? Que são ditaduras comandadas, ao invés de tanques e canhões, são comandadas por pessoas togadas nos seus cargos. E isso é tão real, até recomendo um livro aí que o prefácio é da doutora Ludmila, doutora Ludmila, que se chama Juristocracia. Recomendo esse livro, fica indicação para leitura, mas tem muitos acadêmicos do direito, e eu fico feliz por isso, estudando esse tema e adaptando para a nossa realidade, discutindo isso no Brasil e no mundo. E aí fica o meu convite ao ministro Barroso, principalmente, que se diz neoconstitucionalista, que em uma certa época até brigou fortemente com Gilmar Mendes, né, que tinha ojeriza pela Operação Lava Jato, ele brigou ali. Onde está o ministro Barroso neste momento, vendo tudo isso? Não era ele que defendia? Então, fica esse apelo, quem sabe, porque a gente tem que apelar o que é justo, que é correto, ético, e especialmente ao ministro Barroso vai ficar aqui civilizado, tá, ministro? Mais pura civilização é aplicar a lei sem que haja intimidação de pessoas por qualquer espectro ideológico ou por ter feito um trabalho, como no caso do Deltan Dallagnol. Fica aí o convite ao ministro Luiz Roberto Barroso, se ele quiser se manifestar, seria até um prazer. Também, André, não sei se vocês podem ou querem se manifestar aí sobre essa questão do caráter intimidatório dessa decisão? Não, Paulo, mas sem dúvida que é esse o recado que passa, né? Não digo que seja a intenção dos ministros do TCU, dos ministros do Supremo, mas fica esse recado. Já é difícil você trabalhar numa operação grande, onde envolve poderosos, não é fácil, tem que ter muita coragem, como a Fabiana falou. Porque você vai mexer com gente grande, você vai ter problemas, né? Vai ser hackeado, né? Nós tivemos nossas contas de Telegram hackeadas, né? Então é difícil, não é fácil. E depois de tudo isso, depois de ver todo o trabalho da Lava Jato se desmoronando e o sistema se voltando contra os procuradores, onde os condenados processam os procuradores, os ministros do TCU condenam a indenização, isso é um grande desestímulo. Sejam os novos policiais federais, novos procuradores da República e promotores, vai ficar ainda mais difícil eles terem essa coragem necessária para combater o sistema, depois de tudo isso está acontecendo. Então, isso só enfraquece o sistema anticorrupção, né? O sistema anticriminalidade, porque não basta ser técnico, não basta conhecer o direito para combater essas pessoas, para lutar contra a grande criminalidade, contra organizações criminosas e grandes corrupções. A coragem é um elemento primordial, mas com todo esse resultado jurídico que a gente está conversando hoje, isso só desestimula e desencoraja os operadores do direito. André, você quer falar sobre isso? Sim, Paulo. Tem até um termo para isso, tá? É chilling effect, que vários autores, vários especialistas mencionam. Hoje aquele a própria frio na transparência... espinha, né? Aquele frio na Perdão? espinha que dá. Alguns traduzem como efeito resfriador, né? Então é quando as pessoas deixam, então, por receio de possíveis consequências jurídicas, elas deixam de exercer alguma prerrogativa. Esse termo é utilizado também no debate sobre liberdade de expressão, e hoje a Transparência Internacional, ela fez uma postagem, vocês podem até encontrar no Twitter, em que ela menciona que esse julgamento do TCU, ele gera o chilling effect em investigadores, né? Realmente, se você sabe que você vai ter todo um desgaste pessoal e daqui a 5, 6 anos vai te chegar uma conta de 3 milhões de reais, mesmo você não tendo sido o ordenador da despesa, o que bloqueia completamente qualquer possibilidade de você responder por aquilo. Ninguém no direito pode responder por algo que ele não podia ter evitado. Isso qualquer pessoa consegue perceber. Se eu não sou o ordenador de despesa, eu não posso evitar a despesa, não posso ser condenado por ela. Então, é claro que isso faz com que as pessoas, os agentes de investigação, enfim, de combate à corrupção,
se sintam, sem dúvida alguma, intimidados. Nem se encontrar encontrar um caminhão cheio de dinheiro, vai pensar duas vezes, olha, melhor não. Bem, pessoal, como mais pessoas chegaram aqui na nossa conversa, eu vou repetir a oportunidade que a Gazeta do Povo está oferecendo aí nos Dias dos Pais, no Dia dos Pais. Por apenas R$ 1,90 no primeiro mês e R$ 10,90 nos 6 meses seguintes, você se torna assinante da Gazeta do Povo, tem acesso a um conteúdo que não ofende a sua inteligência, tem acesso aí às colunas da Tameia, do André e as minhas também. E você, claro, pode cancelar a assinatura quando quiser, mas eu tenho certeza de que uma vez entrando em contato com o produto que a gente oferece diariamente ali na Gazeta do Povo, você não vai querer cancelar a sua assinatura. Para assinar, basta clicar, tem um botão aqui na descrição, clica aí, aproveite, porque é por tempo limitado. E agora eu vou passar a palavra para os nossos convidados aqui para se despedirem e darem uma palavra final sobre esse tema um tanto quanto... é muito mais assustador do que fascinante. Tameia, começando por você. Primeiro eu queria falar para o pessoal assinar a Gazeta do Povo, né? Porque é um conteúdo excelente mesmo, diversas colunas, né? Então esse era o meu primeiro convite. E a minha fala final seria a seguinte, Paulo, eu vejo assim, muita injustiça, porque enquanto nós vemos pessoas que foram condenadas na Lava Jato por corrupção, por lavagem de dinheiro, tiveram seus processos anulados, estão livres, estão soltas, estão concorrendo a cargos eletivos, serão candidatos. Por outro, nós vemos o Deltan, que é um procurador que deu sangue, trabalhou durante 8 anos nessa operação e está sofrendo condenações que até podem vir a impedir que ele se torne um candidato. Então, é muito triste ver essa dicotomia que a justiça está ocasionando para ambos os lados, né? André. Opa, tá mudo. Pronto, desculpe. Bom, também fica aqui meu convite para todo mundo acompanhar a Gazeta do Povo. Acho que fez uma ótima cobertura de todos esses eventos. Eu tenho 2 artigos que eu acho que são excelentes para as pessoas entenderem o que ocorreu, que é um que fala chamado Área Técnica do TCU isenta Deltan de irregularidades em gastos da Lava Jato. E tem outro artigo que MP pede fim da fiscalização do TCU contra Deltan, que então mostra a opinião dos 2 órgãos técnicos que se manifestaram antes da decisão da própria Câmara do TCU. E no mais, agradeço aí a oportunidade de poder ter estado aqui novamente. Obrigado também, obrigado Paulo, obrigado Fabiana. Não, o prazer é nosso. Bem, eu vou recomendar também a minha coluna, por que não? Eu escrevi uma coluna sobre o assunto, mas eu fui mais direto e menos técnico, que, enfim, é o meu jeito. E o título é O Estado Sou Eu, que é aquela frase famosa do Luiz. Agora vai me faltar o número, né? 14, 15. Eu acho que é o 14. E Renan se vinga. Bem, agora não vou lembrar o restante do título. Mas fica lá, procura. Paulo Pozonov tem um texto todo dia. Fabiana Barroso, as suas considerações finais, por favor. Eu logo de cara, então, vou recomendar outro texto seu de hoje, Paulo. Excelente, né? Em relação à Carta da Democracia. Eu não me recordo o título também, mas fica a recomendação, pessoal. Leiam, porque está sensacional. Paulo, parabéns pelo artigo. Eu agradeço demais a Gazeta do Povo. Cada dia mais eu tenho mais respeito por esse jornal, por essa mídia aí que está lutando mesmo o bom combate, e eu sei que muitos brasileiros têm apreciado isso, a tendência é só crescer. Existem pessoas que estão assim carentes de uma boa informação, que pensam, né, em ter paz
né, que sabe que vão promover a tal da justiça social que a esquerda, né, se apropria, e uma das ferramentas é com que a justiça funcione. Então, a gente precisa desses mecanismos funcionando. E como eu acredito em Deus, esse aqui é um dos valores aí também da Gazeta do Povo, apesar de tudo, eu sei que o Deltan também acredita em Deus, então, apesar de tudo, apesar, né, de às vezes as águas parecem que estão sufocando, a gente sabe que tem algo a mais aí, e para isso a gente pode apelar, porque Deus é justo. Então, isso não estou relativizando o direito, pelo contrário, eu tenho certeza, né, que eles vão estar junto com o outro nessa jornada aí, porque lutar contra a corrupção no Brasil, esses gigantes políticos que não querem largar o osso, né, do poder, é isso mesmo. Então, Deltan, fica aqui mais uma vez o meu respeito, solidariedade aí, força, e contem com a minha oração. E estendo isso aos outros também que participaram da Operação Lava Jato, operação seríssima, que a gente precisa ter orgulho e não deixar acontecer como aconteceu na Itália, Operação Mãos Limpas, que teve até morte de juízes. Então, realmente é preocupante isso. Então, lembrar que essas pessoas às vezes correm risco de vida, eu não estou exagerando. Então, obrigada, pessoal, obrigada, Tameia, obrigada, Paulo, foi um prazer tê-lo aqui hoje conosco, e obrigada, André. Pena que hoje você não deu aí uma dica de série, mas eu dei a dica do livro aí, Juristocracia, e o artigo do Paulo. André, quer dar uma dica de série antes de terminar ou não? Não tem nada. Eu vou indicar só um livro, então, Fabiana, já que você pediu. Vou indicar Nos Irmãos Karamazov. Não sei quem já leu. Tem lá um momento em que o Ivan Karamazov, ele diz que se Deus não existisse, tudo seria permitido. Então, no Brasil, a gente está chegando num ponto em que é mais ou menos assim, se o direito não existe, tudo está permitido, né? Então, as balizas jurídicas estão sendo completamente derretidas aí, deixando de existir, e então você pode condenar pessoas que não ordenaram a despesa, enfim, investigar sem objeto. Então, se o direito não existe, tudo está permitido aí. Então, fica essa reflexão do livro. Bom, pessoal, então, vou pedir desculpa aqui pela autorreferência novamente, mas como a Fabiana mencionou meu texto é se a Carta da Democracia entre aspas, fosse sincera, e daí lá eu peguei essa Carta da Democracia, que hoje aí a gente está gravando na quinta-feira, dia 11, houve todo um ato supostamente em defesa da democracia, essa democracia que eu escrevo com aspas, eu reescrevi essa carta toda como se ela fosse sincera. Procure lá na Gazeta do Povo. Pessoal, muito obrigado. Até semana que vem. Até semana que vem, não, porque semana que vem eu espero que a minha colega Rossana Bittencourt já esteja melhor, esteja de volta aqui no Fora dos Autos. Foi um prazer, muito obrigado e até mais.